Então, mais uma vez, vamos dar início a mais uma doutrinária. E, como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus por nos dar essa bênção de buscar o Evangelho e assim poder transitar nesse caminho da luz. E assim, Mestre amado, te pedimos por todos os nossos irmãos necessitados do teu amor, por aqueles que não têm o pão, por aqueles que faltam o teto, por aqueles que se encontram aflitos por sérios problemas, mas que tenha fé em ti, Senhor Jesus. Pois Ele ampara e protege, ilumina a cada criatura. E nesta noite, com a mensagem da afabilidade, pelo nosso irmão Luiz Carlos Ramalho, que trará a mensagem, possamos buscar força e entendimento para que nos preparemos cada vez mais para a nossa caminhada. Que Deus abençoe, Jesus proteja, ilumine a cada um de nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, Posso começar? Pode começar. Bênção de Jesus. Muito bem. Bem, hoje nós temos uma tarefa espetacular quanto à palestra de hoje, não é, os nossos estudos, que vamos estar envolto do tema afabilidade. Esse mesmo tema nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. E daí vamos tecer alguns comentários que elas nos chegam pelo Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. E nós acreditamos que o livro que foi feito, criado, dedicado para todos nós, repositório de sabedoria. Então, nesse capítulo, a afabilidade, ele é até pequenininho, não é? Então, nós buscamos fazer com que esse tema ele pudesse ser extrapolado além desse repositório de sabedoria do Espírito, mas com o mesmo Espírito trazer também o mesmo tema de acordo com aquilo que nós encontramos, não é? Eu acredito que vai ser muito importante para todos nós, no momento que a nossa sociedade vive, os descaminhos por falta dessa afabilidade, não é? Então, a falta de afabilidade, nós nos tornamos agressivos, sujeitos às nossas intemperanças, quando nos falta a paciência, e tudo isso realmente parece levar dificuldades, principalmente para a família, principalmente. Porque é ali no conforto da família que nós vamos fazer com que essa afabilidade, essa doçura, esse amor, que vai dignificar a presença de uma pessoa que ali esteja naquele lar. Quando Darcy falou a respeito da família, que ela é muito importante abaixo de Deus, não foi, Darcy? Então, quer dizer, essa família é aquela que vamos fazer com que predomine o bem. Predomine o bem. E foi nesse bem que Jesus trouxe para nós tão elevadas lições que seria impossível alguém como nós, que estudamos o Evangelho, espíritas em especial, trabalhadores dessa hora preciosíssima na sociedade ou em qualquer lugar, que nos vai ser útil para fazer com que a gente leve o bem e o amor, de acordo com essa prece que você fez, Adalberto. Então, todos nós, todos os dias, estamos encontrando por onde passamos a grande dificuldade
desse ser que somos nós, cada um de nós, no encontro de Jesus Cristo, né, que é o nosso governador terrestre. E muitas vezes nós não conseguimos nos compreender, sendo agressivos quando o outro também já vem com agressividade. E às vezes não conseguimos entender o outro quando nós não estamos no nosso estado de paciência. E isso é verdade mesmo. Ou seja, parece que nos falta um estado de paciência. E a gente pede pressa ao outro. Olha, fala logo, que hoje eu estou sem paciência de estar ouvindo. E aí o outro que nos ouve vai dizer assim, que é isso, Luiz? Eu sei que você é espírita, faz palestras, essas coisas todas, mas hoje parece que você não é nada daquilo, não é? Ou seja, nosso esforço maior é fazer prevalecer o que nós aprendemos, principalmente, não é? O que estamos aprendendo. Uma das grandes dificuldades de cada um de nós é quando nós não conseguimos tomar nossas decisões. A decisão no bem, a decisão de muitas vezes ficar calado no silêncio para ouvir a angústia do outro ou alguma reclamação que ela tenha conosco, né? Seja alguma coisa para nos dizer. Então, se a gente não fizer assim, vai ser tão difícil. E antes de entrarmos no nosso tema, hoje eu tive 2 encontros, não é? Um deles foi uma pessoa muito querida aqui da cidade e que o marido dela nos pediu para que eu pudesse recebê-la hoje à tarde. Então, nós conversamos sobre a família, não é? Das 14 horas até as 16h30, falando das grandes dificuldades da relação. E no final de tudo, ela chega e vai dizer assim, agora, depois que nós conversamos, eu passo a compreender que eu era o demônio da minha família. Ela disse nesses termos, eu estava destruindo o meu lar, somente porque eu não compreendia as coisas que meu marido me dizia, que a grande missão da mulher é estar na família. E ela entendia muitas outras coisas com relação àquela família que lhe deu corpo, especialmente pela sua mãe, porque ela está muito doente, mas ela tem 3 irmãos que cuidam da mãe, tem um cuidador que faz também o mesmo papel, mas ela compreendeu que ela é quem deveria estar no lugar de todos, porque ela é a mais velha. Ela é a mais velha, tem 51 anos. E aí, então, ela ficou, por muito tempo, já tem aproximadamente uns 5 a 6 anos que ela disse que começou isto, quando a mãe dela, que já está passando dos 80, está com Alzheimer. E aí, então, ela achava que os irmãos não davam bem atenção, que o cuidador não dava tão atenção para a mãe, e que ela queria estar à frente de tudo, e fugindo dessa maneira, já que tinha os irmãos, já que tinha o cuidador, fugindo das tarefas do lar. E o marido começou a observar. E aí, então, ela entendeu isso como uma gravidade, que o esposo não gostava da mãe, e que as coisas eram muito difíceis, e que ela desejava estar junto da mãe. Eu concordei com ela, mas disse para ela que também concordava com o marido. E, de fato, a mãe estava sob bons cuidados, mas a preocupação dela achava que tudo estava errado, e que o cuidador não cuidava bem, que os irmãos estavam fazendo alguns furtos, alguma coisa. Eu disse, não se preocupe com isso. Porque essas coisas da matéria, na verdade, elas não conseguem superar o bem que os seus irmãos fazem, que o cuidador, que mesmo recebendo um salário por mês, ele também está fazendo bem. As coisas físicas, as coisas materiais, elas não conseguem cobrir o amor, absolutamente. Mas, com certeza, é preciso também preservar a nossa própria família, o marido dela e os 2 filhos. E um outro assunto foi muito interessante, quando um rapaz, praticamente quase na mesma idade dessa senhora, e ele é meu vizinho aqui,
E estava chovendo bastante, eu estava com guarda-chuva, e ele disse, seu Luiz, quero falar com o senhor. E ele estava na chuva, sem nada, sem proteção nenhuma. E então eu coloquei ele debaixo do meu guarda-chuva, ele disse, vamos para casa, o que está acontecendo? E ele estava com odor de álcool, não é? Bebida, né? Alcoólica. E ele chorando. E disse para mim, eu me sinto feliz porque eu acabo me encontrando com o senhor, mas eu preciso lhe falar que eu estou hoje num dia muito infeliz. E por ser um dia muito feliz, achei de beber para esquecer, quando há 3 anos eu abandonei minha família, a minha esposa e o meu filho. De lá para cá, eu mais nunca fui um homem, ele disse. Eu disse, de fato, acontecem essas coisas porque nós perdemos muitas vezes o pudor pessoal. O pudor pessoal. E às vezes a gente se esquece realmente de fazer com que a prevalência sobre a família seja maior do que qualquer circunstância. Porque um dia, quando você perde, você sofre. Sofre como um desgraçado. E ele disse, é isso mesmo. Hoje eu sou um desgraçado. E aí ele me falou que Deus estava aprovando ele. Que Deus estava como dando para ele uma espécie de castigo. Eu disse, não, Deus não faz isso. Absolutamente. Isso, a princípio, foram escolhas suas, porque você não tinha ouvidos para ouvir a sua esposa, porque naquela época ela era uma pessoa que era jovem ainda. Hoje o menino já está um rapaz, ela já está mais velhinha, nunca quis se casar com temor de encontrar um mesmo homem que fosse tão impaciente quanto ele, segundo ele me falou. Então, nesse assunto de hoje, vale a pena a gente estar com bastante atenção a respeito do que nos reserva hoje. Então, a gente muitas vezes não consegue perceber certas coisas. E o Espírito Joana de Ângeles, ele vai começar dizendo que desde agora, a experiência de manter um coração afável, disseminando bênçãos. Olha para isso. A experiência de manter um coração afável, não é? Disseminando bênçãos, então isso é alguma coisa que se torna imprescindível a qualquer momento. Às vezes, as relações interpessoais, as relações do casamento, as relações pais e filhos, as relações entre amigos de trabalho, amigos da mesma rua que nós moramos, a nossa vizinhança. Então, muitas vezes nos falta essa garantia de afabilidade. E, às vezes, isso nos torna muito severos. Quando um dia vamos precisar de um deles, então a experiência da afabilidade, ela nos falta naquele momento, não é? A gente estende as mãos, mas parece que o outro não vê. E a gente mais tarde vai compreender que parece que uma espécie de culpa caiu sobre nós por um tempo muito prolongado até se recuperar. Então, essa afabilidade, ou seja, o coração afável, lembrado por Joana de Ângeles, ele tem um significado muito interessante com relação ao respeito, né? Ao respeito. A pessoa de finos tratos, que não é difícil fazer isto, mas muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, nos conduz muitas vezes para os arrastamentos contrários desse amor, dessa precisão deixada por Jesus. Então, o Cristo, ele vai para nós estabelecer como lei as coisas que ele já vinha falando desde o comecinho, quando começou o seu ministério. Tratou da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade que nós estamos estudando, da paciência, da atenção, do carinho, do ouvido, da atenção, da observação sobre o outro. Deixar o outro falar, sem lhe interpelar as palavras, no sentido que ele desague muitas vezes as suas moléstias,
os seus medos, os seus conflitos, e a gente acha que, na verdade, ele que está sofrendo não merece ser escutado, merece muito, não é? E nós que estamos muitas vezes fazendo os nossos atendimentos fraternos, nós começamos a pensar um pouquinho a respeito dessa necessidade do outro. E para a gente, na verdade, provar mais ainda tudo isso, a gente começa a ver a nossa posição diante de um familiar nosso. Não é fácil, né? Principalmente aquela relação homem-mulher, né? Marido e mulher, companheiros, companheiras. Então, a gente às vezes vê que a situação não é fácil. Então, vai continuar o Espírito dizendo, o Espírito Joana de Ângeles, dizendo uma coisa muito interessante, que a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Olha para isso. A benevolência, ser benévolo, ser bom, ser tudo isso como a gente vai encontrar Jesus quando ele estabelece essas leis, não é? Ele vai nos ensinar. Né? Nós devemos ser bons, fruto do amor para com todos aqueles que estão próximos a nós. E aí vai produzir a afabilidade, que eles são formas das grandes manifestações que saem aqui do nosso coração. E isso é muito importante. Daí, então, vem a educação, né? Dentro de tudo isso, a pessoa que ela é afável, que ela é moderada, que ela é paciente, tudo isso gera nela uma educação diferenciada. A gente percebe logo, quando caminhamos na rua e vemos uma pessoa que não tem esses princípios de afabilidade, a gente percebe logo naquela pessoa que lhe falta doçura, há uma forma de falar, de respeitar, e às vezes a gente começa a ter receio, não é? Como se ela fosse, muitas vezes, causar uma certa indiferença para conosco. Então é preciso que a educação e a frequentação do mundo, não é? Ou seja, a forma como nós frequentamos os nossos ambientes, ou seja, que é o nosso movimento, no mundo que nós vivemos, podem dar a cada um de nós o verniz dessas qualidades. Olha para isso. Ou seja, a gente às vezes não vai pensar, a gente ou lê no Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes falando desse verniz, não é? Que nos envolve, impedindo que o bem, que o amor, que a atenção, ele possa realmente fazer com que a gente se aproxime do outro e o outro se sinta muito feliz. Então, o Espírito Joana de Ângeles vai dizer assim para nós, né? Ser afável e meigo, não é? A serviço do Cristo, ela diz. Embora os caiaus, que são as pedras, né, do caminho da gente, as grandes dificuldades, elas, na verdade, mesmo que venham nos ferir. Então, o Espírito Joana de Ângeles vai falar sobre isto, não é? Precisamos fazer um esforço. A gente não vai poder, de maneira nenhuma, como espíritas, criar máscaras para fazer com que a meiguice, a afabilidade, a nossa doçura, não é? Impeça que esses atos, que essas ações, elas possam ser geradoras de aproximações. Mesmo que as grandes dificuldades, os tropeços, as traves que se encontram em nossos olhos, possam impedir isto. Mas é necessário uma vontade espetacular diante de qualquer situação. Então, eu aqui enumerei 7 proposições do Espírito Joana de Ângeles com relação a essa forma da gente trabalhar essa afabilidade. Primeiro, ela vai dizer o seguinte: não reajas ante a arbitrariedade, contaminando-te com a ira e rebelando-te assim, tornando-te igualmente violento. Eu tenho certeza que todos nós que somos maduros, somos todos bem amadurecidos, e temos essa oportunidade de ter o Espiritismo como condução, como ensino, como produto para a alma, a gente já pode se revelar nesse primeiro pontinho da nossa vida, não é? Dita pelo Espírito, que a gente não reaja
ante a nossa arbitrariedade. Só eu tenho a razão, somente eu conheço, somente eu sei, você não sabe de nada. Então isso daí é horrível, é horrível. Às vezes até mesmo numa criança da nossa casa. A criança se volta para o avô, se volta para o pai, a mãe, o irmão mais velho. Então a gente começa a dizer, se cale menino, porque você está só atrapalhando. Eu estou aqui trabalhando com a pessoa, conversando com ela, você vem para fazer isso comigo? O que é isto? Imagina essa criança, como ela vai crescer, não é? Uma vez aqui, não sei se foi entre nosso grupo aqui, que a gente dizia que na época, quando éramos crianças, então os nossos pais, eles quando recebiam uma visita, e nós éramos pequenininhos, e estávamos ali na sala, recebendo aquela visita, como é que o pai fazia para a gente? Olhava para nós com um olhar severo, duro, não é? E algumas pessoas diziam assim, basta o pai olhar que o filho saía dali, não era, dona Darcy? E eu sei que psicologicamente essa atitude não foi boa, não é? Não foi boa. Ele deveria, naquela época, o nosso pai, a nossa mãe, quem fosse que estivesse ali, avisasse para nós, não é? Aqui em casa nós temos a nossa neta de 5 anos, que ela fica conosco quando a mãe vai trabalhar, não é? O pai também. E aí, então, a gente conversa com ela, olha, o meu amigo vai chegar aqui, a minha amiga vai chegar, então você só fica lá caladinha ouvindo. Se você quiser falar alguma coisa, olhe para mim e diga, vô, eu quero dizer alguma coisa. E ela é assim. É verdade, Darcy, ela é assim. Então, quer dizer, nós precisamos educar os nossos filhos, os nossos netos. No centro espírita, a nossa forma de falar é uma educação, não é? Às vezes as pessoas, elas querem mudar de posição para uma posição rígida, que não vai funcionar de maneira nenhuma, porque somente a doçura e essa afabilidade, ela é quem conduz tudo. É quem conduz tudo. Quando você tiver uma dificuldade porque você não foi afável nem doce, aí como é que você se recupera, não é? Então é assim. Então o segundo pontinho da sugestão espiritual, ela vai ser esta: devolve com afabilidade as agressões recebidas. Eu não sei se um de vocês já passou por isso, não é? O Adalberto, a Letícia, a Nia Alencar, né? A Dirce Ribeiro, né? A Lia. Quer dizer, cada um de nós, eu também, claro. Eu não sei como é que eu me comportei um dia como dessas coisas. Então, tenho momentos difíceis, vocês também têm, cada um de nós temos dificuldades, né? Às vezes, como diz aí fora, parece que perdemos as estribeiras, não é assim, Adalberto? Né? Com certeza, é. A gente perde as estribeiras porque parece que a gente não aguenta mais, não é? E depois, quando a gente entra nesse quadro, depois vem uma espécie de arrependimento. Por que eu fiz isso? Aí, então, você espera, você aguarda um novo reencontro para pedir perdão, e olhe você sem força para pedir perdão. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas faltas, com momentos desequilibrados. Não é fácil, não é? Alguém quer falar alguma coisa? Olá, dona Maria, como é que vai? Tudo bem? Aí, então, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Por enquanto, não. Tá, esse é um estudo, tá? Muito obrigado. Então, vamos lá. Bom, aí, então, o que acontece? Ensina devolver com afabilidade as agressões, elas, na verdade, é aquela mesma coisa que Jesus falou, amar os nossos adversários, os nossos inimigos, não é? Porque eles se encontram em toda parte. E muitas vezes você não sabe. Às vezes você trata tão bem uma pessoa, tem um vizinho maravilhoso, uma vizinha maravilhosa,
pessoas que lhe ajudam. Agora, não pise nos calos dela, não é? E ela vai ser aquele que vai lhe testar a sua doçura. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado na forma de conduzir os nossos momentos, não é? O terceiro pontinho dessa informação espiritual, porque isso é uma informação espiritual, não é? Não vem de homem qualquer. O Espírito é quem diz isso. Então, essa terceira proposição do Espírito Joana de Ângeles vai dizer exatamente assim: a força da não violência é energia que supera qualquer outra, modificando as estruturas íntimas de quem desencadeia a fúria. Imagina, gente, desencadeamento da fúria em nós, que é a mesma coisa do pisar dos calos, não é? Isso pode ser o marido diante da esposa ou vice-versa. Pode ser no momento em que a gente parece que esqueceu de amar. E esse esquecimento pode nos desencadear uma fúria. Então, por isso é preciso que a gente mantenha uma espécie de defesa contra a violência. Mas não a violência do outro, mas aquela que ainda reside em nós. É verdade, gente. Quantas pessoas eu vejo, meu Deus, o que está acontecendo com a gente, com os meus irmãos de espiritismo, e às vezes até mesmo de outras religiões mais velhas do que a gente. Então a gente fica se preocupando, o que está acontecendo com esse mundo que ele parece que está enfurecido. Então, como nós somos esses senhores desse mundo, fazendo com que o mundo rode, gire nas suas necessidades, às vezes nós não conseguimos entender o que acontece. Na quarta proposição, o Espírito vai dizer assim: Jesus, em todas as circunstâncias, manteve-se benevolente, mesmo quando agredido, perseguido e traído. Então é por aí, gente, que a gente vai começar a perceber em nós mesmos aquilo que a espiritualidade vai dizer para nós. Porque Joana de Ângeles é exatamente também uma das grandes representantes da espiritualidade. E essas palavras espirituais, através do médium Divaldo Franco, chegam para nós com toda a solicitude, com todas as oportunidades de verificar que o bem que vem até nós precisa ser multiplicado, ser mantido, para que a gente não se perca nos escaninhos da ignorância, nos escaninhos da dificuldade, da cegueira, da pobreza, que muitas vezes ela nos consome. Pois é. Na quinta proposição, com relação à afabilidade do nosso estudo de hoje, então vem aquilo que o Espírito também vai dizer. Algumas vezes, não obstante convidado a agir com vigor, manteve a afabilidade, nunca descendo ao nível do que lhe falte, do que lhe apresentaram como adversários. Isso ela se referindo a Jesus, que seria a mesma coisa, em outras palavras, dizendo assim: Jesus, algumas vezes, não obstante convidado a agir com vigor, porque Jesus também faria isso, não é? Apesar, gente, de que essa forma como aqui o Espírito está dizendo, talvez para nos mostrar exatamente que vigor seria isso, mas não seria um vigor maldoso, não seria um vigor agressivo, mal educado, furioso, absolutamente. Ou seja, às vezes você está olhando sério para uma pessoa, porque você é sério, mas porque você gosta de levar a sério tudo o que acontece. E isto não é uma agressão. Então Jesus mantinha sempre a afabilidade, nunca descendo ao nível dos quais ele apresentara aos adversários. Então está aí coisas belíssimas para que a gente possa refletir e até ir para a nossa cama daqui a pouquinho, dormir e levar isso no coração como lição. Na sexta proposição, o Espírito vai dizer o seguinte: assim, tenta manter-te afável sempre. Olha para isso. Tenta manter-te afável sempre. Ou seja, tentar é a nossa luta interior.
a nossa proposta interior. É aquilo que nós sabemos o que é certo e muitas vezes parece nos fugir. Parece nos fugir. Embora não sejas compreendido nem aceito de princípio, não é? Imagina um pai, principalmente o pai, tendo uma filha, e ela vai dizer: pai, hoje eu vou trazer o meu namorado para o senhor conhecer. E aí então o pai pergunta: e quem é este? Quem é este? E ela diz: pai, é o meu namorado. E olhe que muitas vezes a filha já passou dos 20 anos de idade. E às vezes aquele mesmo pai não quer que a filha namore. Porque o mundo, a violência está muito visível aos olhos dos pais. E aí a filha vai dizer: pai, tem calma. Eu já falei com mãe. E ela está de acordo a trazer Antônio aqui para a nossa casa, para o senhor conhecer. Nós já namoramos tem 6 meses, mas eu acredito que o senhor precisa conhecê-lo. E isso, na verdade, eu já passei por isso, não sei se a Adalberto passou por isso, se a Darcy já passou por isso, não é? Se a Ani também já passou por isso. Né? Eu acho que a Ani é muito jovenzinha, talvez ainda não teve a filha. Já passou, não foi? Pois é. Aí, então, o que acontece? Ela disse: olha, falar com teu pai, não é? Geralmente o homem é que cuida disso, né? Às vezes na ausência do homem, a mulher é o homem, não é? E aí então o rapaz chega em casa com toda a doçura, porque está vendo o pai da namorada dele, e o pai vai cair sobre o rapaz com perguntas incriminadoras, não é? Quem é você? Você já trabalha, você faz isso, não é? E o rapaz fica com receio, não é? De até dar continuidade na conversa com o pai da sua namorada. E a mãe fica muitas vezes conflitada. Meu filho, tenha calma. Ouça o rapaz. E ele disse: ouviu o quê? Se muitas vezes o mundo aí fora está assim com rapazes igual a esse. E ela disse: não, meu filho, não é bem assim. Não faça julgamento precipitado. Ouça o rapaz. E aí a mulher mais suavizada nos seus traços, na forma como falar, ela vai dizer assim: olha, Antônio, por favor, desculpa meu marido, desculpa. É porque hoje ele está com dor de cabeça. Olha, desculpa. Aí, então, o que acontece é que o rapaz vai dizer assim: seu fulano, o senhor me desculpe, porque eu vi numa hora que o senhor estava com dor de cabeça, né? Então, foi uma forma da mulher, da mãe da namorada dele, encontrar para desviar a atenção e a preocupação daquele moço. Mas a conversa chega ao seu termo, ou seja, ao seu fim, feliz. E depois de tudo, o rapaz vai para casa, a filha fica muito feliz porque a mãe, a mulher, soube contornar as dificuldades de um pai diante do mundo, né? Então, nesse momento, está ali mais uma prova ficada, ou seja, permanecida para a família resolver. E a mulher vai dizer: meu filho, não faça mais isso. Não faça mais isso. E aí a filha, como é espírita, vai dizer: pai, o senhor está perdoado. Não é preciso ser espírita para compreender tudo isso hoje, não é? Se a gente não compreender a lei da reencarnação, como funcionam as coisas que muitas vezes vêm como prova e expiação para a vida da gente, se não entender isto, a gente quebra o mundo no meio. E a família vai para uma das bandas desse mundo, ou para a banda da direita, ou a banda da esquerda desse mundo, que está quebrado ao meio. Nós não podemos fazer isso. Então, na última proposição espiritual, do espírito Joana de Ângeles, com a palavra afabilidade. Vai dizer: a afabilidade real sempre termina por predominar, não o duvides. Naturalmente, gente, o que nós estamos ouvindo do espírito Joana de Ângeles é para que a gente consiga verificar em nós mesmos o que nos falta. É fácil? Não é.
Absolutamente. Aliás, nada daquilo que Jesus trouxe há 2000 anos até hoje e com os espíritos há 166 anos também não é fácil. Por isso que a gente sofre muito ainda. Por isso que nós temos muitas vezes de dormir pensando que vamos sonhar com as coisas horríveis das perseguições espirituais, naqueles sonhos incrivelmente dolorosos, não é? Então é preciso que a gente comece a pensar, a refletir coisas que nós temos condições, sim, enquanto espíritas que somos, a fazer as nossas superações para atender o bem que espera surgir definitivamente em nós, não é? Isso não quero dizer que nós não sejamos bons. Nós já somos muita coisa de boa. Somos. Eu tenho certeza que aquilo que eu faço, o Adalberto, a Darcy, a Ani, a Lia, a Letícia, Alberto Pina, como é que vai, Alberto? Tudo bom? Quanto tempo faz que a gente não se vê, não é? A Dirce e as mais duas pessoas que estão aqui na nossa escola de hoje, não é? Então, aqui eu vou dar uma encerradinha para a gente trocar algumas ideias do tema de hoje. Tá bom assim? Pode ser, Adalberto? Vamos conversar sobre o tema, não é? Eu tenho certeza que temos alguma coisa a corresponder, não é? Estamos com 40 minutos do nosso tempo já tomado, mas nós temos ainda alguns instantinhos, não é, Adalberto? Com certeza. Então, vamos lá. Não é? Deixa eu com você a primeira palavra, Adalberto, por favor. O tema da noite chama muito a atenção porque é um dos pontos mais importantes na nossa caminhada e ainda estamos no meio do caminho. Como você falou aí, que a afabilidade não é fácil ainda para a gente exercer no total, porque ainda estamos acertando muitos pontos que não fizemos de acordo em existência passada, nessa própria existência de hoje. Então, porque no meu caso mesmo, quando você falava ali dos pais que olhavam para a gente quando pequeno, aqui eram 10, e às vezes eu sou o mais velho, e quando eu chegava na sala, aquele olhava, às vezes eu nem sabia que tinha visita em casa, quando eu entrava pela porta da cozinha, que ia sair da sala, na da frente, aí eu via pessoal lá na sala e dizia, tem gente aí. Eu estava com 7, 8 anos, aí ele olhava assim, eu disse, pronto, ele vai me chamar a atenção depois que o pessoal sair. Mas eu voltava logo. Mas também eu agradeço muito de ter me colocado nesse sentido assim, porque eu reprimi muita coisa que eu poderia deixar extravasar. E aí eu hoje tenho assim uma conduta melhor por essas razões. Então, fui me trabalhando e quando conheci a doutrina espírita agora com 30 e poucos anos, que eu venho desenvolvendo, às vezes quando ouço as palestras, às vezes quando eu também faço alguns comentários, e a gente vai observando quanta coisa não era para ser feito e foi feita, mas já está feita, não adianta ficar pensando. Não. E, na realidade, é lutar e tentar ser afável da melhor maneira possível. Eu vou deixar para amanhã porque não, a gente tem que começar hoje até melhorar. E já estamos bem melhor, com certeza. Muito bem, Adalberto, porque uma encarnação perdida é sofrimento em dobro lá na frente. A gente chega, tem a sensação de que errou, não é? Apesar do Espírito Emmanuel falar em desobediência, não é? Que existe em cada um de nós, porque como a gente já caminhou por várias outras encarnações e não demos valor às lições. E isso o Espírito Emmanuel vai dizer que há em nós
uma desobediência que sofremos muito, não é? Hoje, graças a Deus, com o Espiritismo, a gente já compreende o porquê dessa necessária mudança, né? Mudança. Ou seja, o programa de mudança é o que nos promove na lei evolutiva, né? A gente avança. E se a gente chega numa encarnação sem propósito de mudança, vamos sair daqui como? Né? Vamos sair daqui como? Então, o nosso esforço é este. A Dirce Ribeiro, ela está aí, não é? Pois não, a palavra é sua, Dirce. Boa noite, meus irmãos. Então, Luiz, sabe que quando hoje eu vi o tema, afabilidade, eu nunca tinha escutado essa palavra. Só que agora, sim, eu aprendi que é a doçura que nós podemos ter e que nós podemos melhorar a nós mesmos e ser doce com a nossa modificação. Mas o que me chamou a atenção também, Luiz, foi no começo que você falou que você encontrou seu colega, vamos dizer assim, porque amiga é uma coisa muito pessoal, e ele estava cheirando a álcool, né? E ele até, vamos dizer assim, reclamou, né? Que hoje ele tinha remorso, que deixou a família, deixou filho, né? Tudo bem. Né? Mas então aí ele falou, não, Deus, que nem você falou, ele pensou, Deus deve estar me castigando. A gente sabe que Deus Deus não castiga ninguém, né? Mas então, eu aprendi na doutrina que nós não podemos apagar o passado. O passado passou, nós fizemos, erramos, acertamos, mas assim, como espírita, tentando ser, que nem é o meu caso, eu falaria para ele assim, meu amigo, meu irmão, eu gosto de chamar o irmão porque a gente está numa caminhada aqui, né? Muitas vezes alguns ficam pelo caminho, a gente tem que arrastar. Eu falaria para ele que o passado nós não podemos apagar, mas nós podemos fazer um novo futuro. Porque é fácil falar, eu fiz errado no passado e hoje eu estou aqui, Deus está me castigando e por isso eu bebo, e por isso que eu não sou feliz, por isso que eu sou infeliz. Sabe? Isso daí é culpar o universo. Então, gente, eu aprendi na doutrina, sabe? Que a gente pode pagar o passado, não dá, mas a gente pode fazer um novo futuro, sim, com modificações. Não achar que somos vítimas, sabe, de Deus, não somos o coitadinho da história, nós temos que fazer um novo futuro. Como espírita, eu não me julgo espírita, porque eu acho que para ser espírita tem que ser, né, eu acho que tem que, para começar, tem que se doar demais, e não é o meu caso, para falar a verdade, né? Então, mas eu acho assim que eu falaria para uma pessoa, sempre falo para as pessoas que vêm lá de um passado que não é bom, que nem eu também venho, né? Mas eu posso fazer um novo futuro, hoje eu posso ser uma nova Dirce, eu posso, sabe, tentar me conhecer a mim mesmo, sabe? É assim que é isso que eu aprendi na doutrina. E sobre os namorados, que você falou de filhos e de netos, aqui era muito interessante, sabe? Porque meus filhos falavam assim, mãe, vou trazer minha namorada, meu namorado, passo o raio-x nele. Aí realmente, depois, para começar, assim, as pessoas podem passar uma imagem, mas quando ela abre a boca, ela fala o que está dentro da alma dela, né? Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive, assim, problemas assim, realmente perfeição eu não vou procurar no outro, porque nem em mim não existe, mas quando você falou dos namorados, eu lembrei, que era muito engraçado. Eles falavam, vó, ela falava, vó, vou trazer fulano aqui, faz um jantarzinho e tal, e passa o raio-x, né? E realmente, depois eu passava o raio-x, sim, gente. Ficava ali, falou isso, falou aquilo, para começar a ficar olhando quantas latinhas de cerveja bebeu, essas coisas assim, sabe? Mas é bem interessante como a doutrina nos modifica, né? Como a doutrina nos modifica, sim, isso. Claro. E passado, gente, a gente pode trazer o aprendizado dele para cá, né? Sem Mas, dúvida. eu sou coitadinha, Deus está me castigando. Que nada, gente. Vamos fazer um novo futuro, vamos rir para a vida, vamos cumprimentar as pessoas, vamos abraçar a gente. O abraço é uma coisa tão importante. Aquele sem palavra, de coração para coração, sabe? Quando a gente aperta a pessoa,
mesmo que a gente não gosta muito, mas o coração fala, preciso gostar, preciso gostar. E eu acho que é por aí, gente. É por aí mesmo, sabe, Disse? A gente tem essas dificuldades, mas também temos premissas, não é? Ou seja, algumas coisas que nós vamos precisar verificar exatamente como isto você está dizendo, né? Exatamente assim. Naturalmente, esse ensino da mudança da nova página veio exatamente por Chico, não é? Chico falava isso. Então é natural que a gente, na verdade, tenha escrito o nosso passado no livro, nas páginas do livro da nossa vida. Mas é muito interessante verificar que quando aquelas páginas elas são relidas, a gente começa a refletir, não é? Vem o passado à tona, e aí a gente começa a fazer uma avaliação nossa com relação às mudanças que já empreendemos, não é? Antes, nós éramos muito agressivos. O tempo passou, já não somos tão agressivos, somos meios agressivos. O tempo passa mais ainda, agora a gente está assim mais aliviados, não é? E as pessoas dizem assim, puxa, como fulano está mudando. E isso já é um grande passo, não é? E naturalmente Deus nos concede todas as oportunidades para muitas vezes olhar para esse passado. Se não fosse o passado, mesmo que a gente não precise retornar, como Jesus falou. Jesus diz uma coisa muito interessante, que nós não devemos olhar para trás, não é? E isso já é uma grande coisa, não é? A gente sabe que a nossa memória psicológica então ela vai ser o grande fenômeno da nossa avaliação. Hoje eu estou com a idade que tenho, não faço mais as coisas de menino. Paulo, o apóstolo, ele falava sobre isso, não é? Sobre o menino e o homem, como proceder. Da mesma forma, a menina e a mulher, não é? Então, gente, é assim que a gente vai caminhando e agradecendo a Deus pela essa maravilha chamada de espiritismo, não é? Doutrina, na verdade, que nos conforta, como disse Jesus, não é? Pronto. Alberto, vai deixar alguma palavrinha sua aí hoje, Alberto? Ô, meus amigos, boa noite. Saudade desse encontro. Porque dia de hoje tem atividade no centro, e às vezes não dá tempo de pegar no início. Mas é como se eu estivesse participando. Viu? É um prazer revê-las. Pois não, obrigado. Ô, Luiz, eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente tem essa dificuldade de ser mais carinhoso com as pessoas, né? Ser mais dóceis, né? E amigos? Olha, vamos dizer que aí está o extrato da pessoa, da criatura em evolução. Não é? O extrato que ele fala exatamente o sumo das existências, do mundo que muitas vezes nos foi agressivo, não é? Imagina quantas encarnações já passamos, mas ainda não tínhamos um modelo crístico em nós. Nós estávamos dispersos, dormindo, como disse Jesus, desperta tu que dormes. E hoje, mesmo com o cristianismo, você vê 2000 anos de tantas grandes dificuldades em nós mesmos. Mas aí aparece o Espiritismo como uma grande luz do futuro, partindo do momento que nós estamos aqui, nos mostrando o porquê. Nos mostrando o porquê do sofrimento, do porquê das coisas, do porquê das dificuldades. Então, tudo isto, na verdade, vem do íntimo da própria criatura. Naturalmente, nós não nascemos com isso. Ela foi se desenvolvendo a partir das atribulações e das tribulações. Tanto das atribulações e as tribulações. Porque se não tivéssemos um Cristo, um Jesus na nossa vida, se não tivéssemos os bons homens ao nosso lado, bons padres, bons pastores, bons pais, boas mães, bons irmãos, porque nós sabemos que nós não tivemos sempre essas pessoas
aos nossos lados. E viria para nós as provas e as expiações para que elas fossem correspondidas entre nós no sentido de fazermos as nossas avaliações. As pessoas dizem assim, Deus nos deu livre-arbítrio, mas somente o homem racional é que recebe esse livre-arbítrio. O homem intuitivo, que é um homem ainda animalizado, ele não conseguiu ainda fazer isso. Mas a proporção que ele desperta, aquele dizer de Jesus, desperta tu que dormes. Então, quando ele desperta para ele mesmo e vai compreender as dificuldades. E vai aí o esforço de mudar as suas más tendências, como diz Kardec, não é? O espírito da verdade, o espírito vai dizer que essa questão da grande mudança é percebida no homem que tem os seus próprios esforços, assim como a gente ouviu de Adalberto. Então, às vezes, a gente, no dia de hoje, quarta-feira, não é? Esse 6 de setembro, a gente tenha feito alguma coisa por causa dessa dificuldade, não é? Alguma coisa. A gente acha que seja irrisória, mínima, pequena, mas ela conta. Ela conta para o ser que despertou, que acordou. Que é isso que somente no futuro, daquele tempo de Jesus, nós iríamos perceber. Então, quer dizer, o mundo, ele está muito voraz, tem ainda suas grandes dificuldades em nós mesmos, na nossa família. A gente vê nos nossos filhos, nos nossos vizinhos, nas pessoas do centro que nós frequentamos. Para isto, é preciso ter paciência, muita paciência. Essa paciência é como o Chico dizia para a mulher que estava desgastada com seu marido. Ela sabia que a dificuldade ali de relação era muito difícil. Muito difícil. E um dia ela procura Chico e diz, Chico, não dá mais. Não dá mais. Eu preciso tomar uma decisão para me afastar daquele homem que me agride muito. Todas as vezes em casa, quando ele chega, então ele já chega com pedras nas mãos, me agredindo. Eu não suporto mais. Aí vem aquela história da água na boca, não é? Da água do silêncio. Da água do silêncio. Então, eu acredito que muitos de nós guardam essa água do silêncio na vida. Não é? Na vida. Pela forma como nós já começamos a entender. Então, os ensinos espirituais nos resgatam de um passado triste. Daquilo que, na verdade, foram oportunidades muitas vezes para compreender, mas fomos desaforados. E aí, então, o que acontece? Há reservas, muitas reservas para serem observadas. Por isso que as dificuldades, elas ainda campeiam ao nosso lado, dormem conosco. E é verdade, dormem conosco. Para com que elas um dia, elas não possam mais serem necessárias, não precisem ser mais necessárias em nossa vida, porque a gente compreendeu. Não é assim. Eu acredito que, na minha experiência, que eu tenho visto tantas dificuldades, é assim. Hoje, não sei se vocês estiveram aqui no nosso encontro da Macro, que foi aqui em Feira Santana. Aí, eu não fui porque eu estava com a minha saúde um pouco debilitada, não é? Eu tive uma drenagem fluídica partindo dos meus rins. E eu sofri muito, não é? E eu não pude sair. Estava em casa me recuperando. Mas minha filha, Larissa, que tocou na Macro, ela disse, meu pai, o senhor se lembra de fulana? Eu disse, sim. E aí ela disse, olha lá, Larissa, não é? Olha lá. Dá um abraço em tua mãe e principalmente no teu pai.
E aí ela disse, olha, meu pai, quando eu estava ouvindo fulano, fulana, e aí então eu comecei a balançar meu queixo assim, e dizendo o que foi que o meu pai fez. O que foi que meu pai fez? E ela me contou aqui, não é isto, mas dê um abraço principalmente no seu pai. Eu digo, meu Deus, como eu estou sendo conhecido pelos males que eu fiz. Minhas dificuldades estão aí. Hoje, na verdade, eu começo a me compreender melhor, a gostar mais de mim, sabe, Alberto? Então, as dificuldades não vão deixar de existir por enquanto, não é? Não vão. É preciso aquela água da paciência, não é? Se a gente ficar com a boca vazia para responder, para gritar, isso, na verdade, vai ser pior. Não? A gente, na verdade, não vai ter tanto tempo, né? Mas na frente, ele não sabe o que nos aguarda no futuro. Mas confiar em Deus é muito importante. Estar sempre verificando as lições do Cristo. Observar sempre as lições espirituais que estão sempre à nossa disposição. Fazer uma meditação, uma reavaliação diária, como lições, porque todos os dias a gente bebe água, todos os dias a gente come pelo menos um pão, todos os dias a gente toma um banho, todos os dias a gente diz alguma coisa ou tem uma dor de dente. Mas também com isso, temos grandes oportunidades, grandes chances de fazer bem à alma. Essa é a minha palavra, não é? Ok, Luiz. E a gente sabe que a gente aprende muito pelas necessidades. E quando a solidão vai tomando conta da gente, a gente descobre que a afabilidade é o melhor caminho para poder aproximar os corações. E às vezes o orgulho que a gente ainda tem não nos permite vivenciar experiências mais afetivas. É verdade isto, é. É verdade, é por aí mesmo, sabe, Alberto? É por aí. A gente agradece a Deus, porque pelo menos ainda as lições, elas estão vivas em nós. Então, se seja uma lição ruim, a gente sofre, a gente se queixa. Mas quando as lições são boas, quando elas não agravam o coração, então a gente começa a pensar que a gente está no erro, que não adianta prosseguir, a gente definha, não é? E tudo isso vem da alma inquieta. É preciso realmente reconhecer e agradecer pelos tropeços, pelas agressões, como Jesus fez. Olha o que passou com ele. Por mais agressivo que tenha sido o momento que ele tenha passado, as agressões do mundo, não é? Ou você pode observar que ele ficou, como a gente diz na gíria hoje, ele ficou na dele, não é? Quando veio a multidão contra ele, a crucificação, o que é que ele faz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E, naturalmente, um que me agride, outro que lhe agrida, outro que venha dizer uma palavra, um impropério contra a Darcy, contra a Dirce, qualquer um de nós aqui. Então, qual é o nosso modelo de vida? Qual é o nosso modelo espiritual que nós devemos seguir? Olhar nas lições daquele que nos ensinou a perdoar. A gente ainda guarda em nós uma defesa muito espetacular sobre nós mesmos. Andamos muito mais armados do que desarmados. Andamos muito mais com a palavra certa para ferir do que com a palavra para curar. Então é preciso que, de alguma forma, Alberto, a gente comece a verificar a vida de uma forma mais plena para nós mesmos. Porque, com certeza, agindo assim, nós estaremos chamando para junto de nós as boas companhias espirituais. E isso é verdade. Isso é verdade mesmo, tá? Muito obrigado. Foi muito legal, viu, o que você falou. Muito bom, muito oportuno.
Pronto, Adalberto, 9h02. Não sei se dá mais tempo, mas dá tempo para dizer, Adalberto, a palavra é sua. Se tiver mais alguém querendo dizer mais uma coisa aí, tem mais alguns segundos. Pronto. Para ver se... A Lia está aí, a Letícia de vez em quando fala. Né? Gratidão, seu Luiz, pelas suas palavras e dos companheiros. Legal, muito bom. Muito bom, Lia, legal. Eu também só tenho a agradecer. Muito boa palestra, foi excelente, né? Reflexão. Gratidão, irmão. Jesus nos abençoa. A todos nós, e muito legal mesmo. Pronto, eu acredito que chegamos ao finalzinho, não é, Adalberto? É isso aí. E aproveito para pedir para você mesmo fazer a prece final da doutrinária da noite. Vamos fazer. Então, eu vou fazer a oração por todos nós. Assim. Obrigado, Deus de paz e de amor. Que a tua presença, Senhor, sobre nós e em nós, seja as garantias para o amanhã e depois. Muitas vezes de momentos que não nos trazem a paz que tanto almejamos, entendendo por nós como se fôssemos já detentores da nossa própria defesa e na dificuldade conseguimos compreender que precisamos do Senhor, ó Pai amado. Que para todos nós que estamos aqui reunidos nessa sala de estudos, partindo do nosso querido Adalberto, até o nosso último irmão aqui presente, seja eu mesmo, que eu te peço por fim, que todos os nossos amigos aqui presentes, com seus guias espirituais ao seu lado, um espírito familiar, um espírito simpático que seja, que eles, na verdade, soprem ao nosso coração, dizendo, calma, calma, que o amor chegou. Obrigado, Pai de amor e paz, por toda essa oportunidade desta noite, aqui reunidos, todos nós, em torno do bem deixado para nós. Que assim seja.